pessoal, estamos começando mais um Pod Saúde Podcast e queremos agradecer aos nossos apoiadores, Banco Sicoob, Casa Simone Interiores e a Action Day. E hoje, especialmente, a Óticas Orion, que está patrocinando esse episódio e nos ofereceu esses óculos que estamos usando. Todos nós sabemos que a gente tem 5 sentidos que são importantes para a nossa sobrevivência e nossa interação com o mundo, que são a nossa visão, audição, tato, olfato e o paladar. Mas é inegável que a nossa visão exerce um papel crucial na nossa sobrevivência, porque 80% das nossas interações e impressões do mundo acontece através dos nossos olhos. Devido à importância desses órgãos, a gente convidou o Dr. Alfredo Roeber, médico oftalmologista, para conversar sobre esse mundo da oftalmologia. Muito obrigada, Alfredo, pela tua presença. E a gente quer saber da tua trajetória profissional, o que te levou para a oftalmologia? Tudo bem, obrigado pelo convite a todas vocês. Participar desse programa Pod Saúde, que é um programa de qualidade, é muito proveitoso para todos e para mim, especialmente, vai ser muito bacana. Assim, ó, eu sou de Cruz Alta, né? Fiz toda a minha formação fundamental, ensino médio aqui, depois eu fiz a faculdade de medicina em Rio Grande, na Federal. Durante a faculdade eu já comecei a gostar da oftalmologia, porque, para quem não sabe, meu pai era oftalmologista aqui da cidade também. Então, desde cedo eu comecei a pegar, digamos assim, um certo amor pela especialidade e depois na faculdade eu acabei e eu ia a congressos com meu pai e acompanhava ele em cirurgias, acabei pegando assim o gosto ainda muito maior. E decidi pela oftalmologia, daí eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiquei 5 anos lá fazendo a residência médica e voltei para Cruz Alta para trabalhar em 1997. 28 anos já que estou aqui na luta em Cruz Alta. Pois é, eu quero começar te perguntando exatamente pela importância dos nossos olhos, da nossa saúde e qualidade de vida. Com que idade a gente tem que fazer a nossa primeira consulta? Só quando a gente precisa? Ou a gente tem que levar os nossos filhos em ter a idade já para fazer um exame? A ideia geral que as pessoas têm, não só na parte da oftalmologia, como geral, a gente só vai no médico quando tem alguma coisa incomodando. Mas, do ponto de vista da oftalmologia, o primeiro exame oftalmológico, mesmo que seja entre aspas, é feito pelo pediatra já no nascimento. Quando o pediatra faz aquela avaliação geral da criança, ela já olha também os olhinhos, pelo menos para ver alterações grosseiras, né? E o certo seria, então, encaminhar para o oftalmologista nos primeiros 30 dias de vida para fazer um exame mais apurado com aparelhagens mais apropriadas. Depois, o ideal seria, aos 6 meses, fazer mais uma revisão. Por quê? Porque até os 6 meses que há um amadurecimento de algumas estruturas intraoculares. Até os 6 meses, a criança enxerga muito pouco. Então, algumas coisas a gente não consegue avaliar, principalmente o reflexo visual, aquele reflexo de segmento, a gente mostrar objetos para as crianças acompanharem. O estrabismo, que é aquele desalinhamento dos olhos, também até os 6 meses é normal. Então, aos 6 meses, a gente consegue já ter uma noção não só das alterações anatômicas, como também se a criança já tem um reflexo de fixação desenvolvido. E aí, a partir daí, o ideal é lá pelos 2 anos de idade. Depois, antes de começar a aula, ali na idade pré-escolar, para começar, digamos, a primeira série já enxergando bem e se tiver algum problema, a gente descobrir e tratar. E ao longo da vida, aí, normalmente as pessoas costumam consultar depois dos 40, que começa a deficiência da visão de perto. Mas é bom consultar antes. Talvez a cada 2, 3 anos não custa nada consultar para fazer o diagnóstico precocemente de algumas doenças como glaucoma, que depois nós podemos falar sobre. A gente percebe no dia a dia, no nosso cotidiano, a, a percepção dessa deficiência na visão, principalmente na idade escolar, né? A gente acompanha os filhos e amigos que têm criança em idade escolar que percebem aquela dificuldade de aprendizado e acaba indo investigar, e muitas vezes é em função da visão. Tu percebe, isso também acontece bastante no consultório? Tu recebe bastante esse paciente? É uma impressão que eu tenho ou realmente é Não, é verdadeiro? comum. Principalmente aquela criança que às vezes é diagnosticada já ou não como hiperativo, que não consegue prestar atenção na aula, não tem interesse em assistir a aula e muitas vezes porque ela não está enxergando o quadro negro, não está
conseguindo interagir com a turma, com o professor, o que o professor está mostrando. Então, às vezes, é questão de visão mesmo. Por isso que faz parte, digamos assim, da investigação da criança hiperativa, uma avaliação oftalmológica, até a avaliação também em relação à surdez, né? Faz parte. A criança tem que estar enxergando bem para, a partir daí, então, excluir essa parte para tentar fazer o diagnóstico correto da doença. E tem muitas crianças que realmente têm grau nos olhos e vivem uma vida normal. Os pais não desconfiam de nada. E vão lá para consultar, vamos fazer o exame do meu filho só para ver se está tudo bem. E a gente descobre que às vezes tem graus bem altos e os pais não sabiam. A criança muitas vezes não reclama porque não sabe o que é enxergar realmente bem. E às vezes passa desapercebido e às vezes só descobre depois da idade adulta que tem E, problema. fora isso de ter mais hiperatividade, de repente associado a algum outro sintoma, como dor de cabeça, alguma coisa que pode sinalizar aos Sim, pais da nós estamos necessidade? numa época que, além do estudo e da aula, nós temos os celulares, os tablets, computador. Então, as crianças ficam praticamente o dia inteiro interagindo com alguma dessas, de algum desses apetrechos, né? Então, dor de cabeça, sonolência, lacrimejamento, olho vermelho, há uma gama de sintomas que podem mostrar que essa criança está sofrendo, que ela está tendo uma demanda maior do que ela poderia aguentar. Então, mas às vezes é só o fato de estar usando a tela já é motivo para ter esses sintomas. Então, o exame dela pode ser até normal. E aí a gente tem que orientar sobre a diminuição do uso do celular, por exemplo. Mas se a criança tiver, além disso, algum problema, outro, um grau, por exemplo, de hipermetropia, astigmatismo, daí ela vai ter mais sintomas ainda do que teria. Então, tem que consultar para descartar outros problemas além do próprio uso demasiado da tela. Falando isso da tela, né? Segundo a OMS, até 2050, metade da população vai ser míope. Existe um tempo da criança passar, porque às vezes a gente vê que é muito fácil, a criança está incomodando, ele está chorando, às vezes bebê, né? Ali está na cadeira, ali comendo, e está com uma tela, está com um telefone, está com um tablet. Existe um tempo assim adequado, 1 hora, 2 horas, para aquela criança ficar e o pai tirar aquele telefone ou tablet dela. Tem mais ou menos uma orientação geral da Organização Mundial de Saúde. Nós temos a questão do crescimento do globo ocular, tá? Os nossos olhos, o nosso organismo, ele vai crescendo como um todo, não só... Todas as estruturas crescem, assim como o olho. E a gente sabe hoje que há uma epidemia da miopia no mundo. E isso aí foi valorizado ainda mais depois da Covid, da pandemia, porque aí as pessoas começaram a usar muito mais as telas, né, para interagirem. E o que acontece? Quando a gente fica muito tempo na tela, digamos celular ou computador, digamos quanto mais próximo, pior, a musculatura do olho, que faz o foco de perto, ela acaba forçando o olho a espichar, a alongar. E como a criança está numa idade em que ela tem essa flexibilidade de crescimento, ela tende a ter o olho mais alongado do que teria se ela não tivesse o uso demasiado da tela. E a gente sabe que o olho crescendo, a miopia vai se desenvolvendo, porque o olho míope é um olho mais comprido, mais longo do que o normal. Então, o grande Como se problema... fosse mais chato, um olho Não, ele é mais mais bichado. alongado. Em vez de ser redondinho, por exemplo, ele é mais ovalado para trás. Isso é perceptível Aqui, assim? Tem exames que mostram, tem Não, um tudo bem, exame de mas ultrassom. olhando para a pessoa, não. Não, É a miopia bem- alta a gente só percebe assim a olho nu se for mais de 10, 15 graus. Mas normalmente não, porque o olho fica escondido dentro, a maior parte do olho, ela fica escondida dentro da cavidade orbitária. A gente só vê, na verdade, a parte bem da frente do olho, então muitas vezes não é perceptível. E a miopia não retrocede. Se a criança tiver um aumento do seu globo, ela vai ficar para o resto da vida. Depois poderá tratar a miopia de outras maneiras, mas a miopia que desenvolver até os 10 anos de idade, ou 15, ela vai permanecer Só, para né? sempre. Então, a questão é de prevenção mesmo. E é uma coisa que cada vez mais está sendo discutido dentro da oftalmologia, porque parece cada vez mais que é uma verdade mesmo, absoluta. O perigo das telas para crianças. Imagina as crianças, tem crianças que passam um turno, ela está no colégio, Uhum. outro turno ela está
Não, e já há estudos que mostram, por exemplo, que só o fato dela estar dentro de casa, olhando a tela e não brincando lá fora, isso também faz parte do alongamento aumentado do olho, porque ela diminui, por exemplo, a dopamina é importante na manutenção da estrutura do olho, e a dopamina a gente estimula um pouco com a luz solar. Isso aí freia também o aumento do olho. Então, a criança que já não pega sol, que fica o dia inteiro na tela, ela tem tudo para desenvolver uma miopia. Mas eu penso, agora te ouvindo falar, assim, eu pensei, é uma adaptação, na verdade, né? Imagina, tu tem uma tela aqui, tu só precisa ter visão até aqui, Uhum. né? Exato. Eu não vou brincar na rua, eu não vou procurar uma bola, um colega não vai se esconder, eu não vou ter que ver o rosto dele. Então, é uma adaptação, né, ao estilo de vida Você está atual falando de uma adaptação do da, olho ou de outras? do Olho. olho Aham. dessas Sim, crianças. claro. É. Aí a criança, por exemplo, qualquer pessoa que fique muito tempo na tela, ela fica com aquele foco fixo naquela A distância, curta a distância. curta distância. O músculo que faz o movimento para dar o foco, ele acaba entrando em espasmo. Então, às vezes, a pessoa sai da tela e não enxerga nada para longe, Uhum. porque é como se fosse uma máquina fotográfica que ficou tanto tempo naquele foco, daquela distância, que ele não consegue focar em outras distâncias. O músculo não consegue relaxar. Tá, Isso aí dá tá. outros sintomas também que afetam os adultos, É né? isso que eu ia O que eu dizer, estava porque a gente, falando mais é do desenvolvimento da miopia. claro que a O criança está adulto, nesse não. período de desenvolvimento, mas o Exatamente. O adulto adulto, também não. tem um risco É. de diminuir, de O adulto, prejudicar a visão por estar muito sim. tempo em O tela. adulto, ele pode desenvolver espasmo de acomodação. O olho, ele não muda mais o comprimento, né? Mas aquele músculo, ele fica muito tempo Uhum. naquela posição que pode daí dar uma pseudomiopia. A pessoa começa a enxergar mal para longe porque uma musculatura ficou muito rígida naquela posição. E aí pode dar dor de cabeça, pode dar outros sintomas que a gente chama de astenopia, que é um conjunto de sintomas que as pessoas que usam muito computador têm. Não sei se nós vamos comentar depois sobre essa síndrome, né? Excesso de computador, por exemplo, quem trabalha com bastante tela, pode ter uma gama de sintomas, alguns relacionados à distância, né, como a gente já comentou, mas tem outros, por exemplo, relacionados ao ressecamento dos olhos. Quando está, por exemplo, dirigindo ou no computador, a gente pisca menos do que o normal durante o minuto, né, uns 30, 40% menos no mínimo. E isso leva a um ressecamento dos olhos, da córnea. Por quê? Porque o piscar é que lubrifica os olhos. E aí a pessoa começa a ter ressecamento. Então, parte dos sintomas dessa síndrome estão relacionados ao ressecamento. Então, é aquela ressecamento em si, sensação de peso nos olhos, sensação de areia, às vezes até um lacrimejamento reflexo, que a pessoa começa até a lacrimejar, o que indica que o olho já está ressecado, bastante ressecado. Daí a gente indica lubrificantes para usar, e quem usa bastante computador, usar um lubrificantezinho, um umidificante, colírios, né? São bem comuns para usar durante o dia. É isso que eu ia te perguntar. Então, tem várias pessoas que estão nos ouvindo que ficam 8, 10 horas no computador, porque é o trabalho deles. É. Tem uma distância que ajuda a prevenir, tem colírios que podem ser utilizados Sim. para evitar essa síndrome. Há algumas. O ideal mesmo, eu até brinco com os pacientes, o ideal mesmo era eu te pedir, falo para o paciente, usar 30% a menos o computador durante o dia. Mas ninguém hoje faz isso porque não pode e também não quer. Então, por exemplo, há uma regrinha 20-20-20, né? É uma regrinha até americana, porque 20 a cada 20 minutos tu olhar para 20 pés, que seria 6 metros, durante 20 segundos. Por quê? Porque daí, nesses 20 segundos, aquela musculatura que estava contraída para olhar na distância de 60 centímetros, ela relaxa para você olhar para longe. Então, evita um pouco aquele espasmo. A tela, por exemplo, do computador, o ideal é sempre estar um pouquinho abaixo da linha do olho. Não deixar reto, muito menos para cima. Por quê? Porque para cima, a fenda ocular fica aumentada, então aumenta o ressecamento. Ou se você não quiser fazer essa regrinha 20-20-20, a cada hora você para 10 minutos. Vai, faz o que tu quiser, vai no banheiro, vai lá fora, olha a natureza. Só não fica no celular. Exatamente. Só não vai no computador, eu vou olhar minhas mensagens. Né? Tá, Alfredo, pegando esse gancho aí que a gente tá falando de telas e uso excessivo, e aí voltando ao assunto que todas nós estamos de óculos hoje, né? Não sei se repararam nisso, graças à Ótica Orion, que tá patrocinando o nosso visual aqui,
nos ajudando, né, com esse episódio. Alfredo, assim, ó, eu sou míope, tá? Segundo meu oftalmo, né? Eu Ele é sou bom? míope. Eu consulto com ele há anos, né? Anos. E aí, toda vez que eu vou trocar os óculos, e aí vocês estavam falando da tela, me oferecem uma lente azul, é isso? Uma lente Filtro, azul. com filtro azul. Uma lente com filtro azul que diz que protege a nossa visão, principalmente se a gente lida muito com telas. É verdade? Não é verdade? Auxilia? Como Na é que é? verdade, é mais uma arma para a gente proteger os olhos, né? Porque qualquer emissão de luz, dependendo da luz, ela pode, de alguma maneira, prejudicar a visão, prejudicar os olhos. E no caso, a luz que é maléfica para os olhos, o espectro da luz que é ruim, é a ultravioleta, que é a luz azul. Uhum. É aquele espectro invisível que a gente não enxerga, mas que está penetrando nos nossos olhos e afeta o fundo do olho, afeta principalmente a retina. Também um pouco o cristalino, mas a retina mais. A retina, para quem quer entender bem os olhos, vale a pena a gente falar agora a respeito. Aqui nós temos bem na frente do olho a córnea. Vira um pouquinho para lá, eu acho. Pra frente. Aí. A córnea. Depois nós temos o cristalino onde dá a catarata, e no fundo do olho a retina. Então essa luz azul, que também se encontra no sol, obviamente, que tem todo o espectro, ela pode causar alguns danos à retina, né? Então esse filtro azul filtra exatamente esse comprimento de onda para deixar o fundo do olho então mais livre possível desses raios que são ruins para a nossa visão e que também causam fadiga. Então esse óculos com filtro azul, além de proteger, ele também causa mais conforto visual, principalmente para quem usa bastante computador. E é isso que acontece nos óculos de sol, por exemplo? É isso que... só que o óculos de sol, ele, além de absorver uma gama muito maior dos raios ultravioletas, ele também diminui a luz visível. Por isso que a gente precisa usar para diminuir a claridade, né? Então, eu vou aproveitar o gancho para falar sobre os óculos de sol, porque existem os óculos bons, de boa qualidade, e os óculos de má qualidade. Uhum. Porque, assim, a gente tem que entender uma coisa. A gente usa óculos de sol, a gente usa o leigo, para a gente tolerar o sol. Achei que era só para bonito aqui, tá tão bonito esses óculos. Exceto... Olha, eu acho que fica tão bonito, a gente usa... Mas Normalmente- não é tão escura a lente. Por tem isso uma que mais fala. clarinho, Ah, mas discordando, tanto tem mais um clarinho pouco. quanto um pouco mais escuro protege igual, se for Sim. de qualidade, como tu tá dizendo. Sim. Acho que agora que tu vai entrar nesse... Pois é, mas aí que eu quero questão. diferenciar as duas, são duas coisas diferentes. Uma coisa é tu diminuir a luz, Tá. e daí quanto mais escuro, Esse aí vai diminuir a luz. a luz, que eu tô dizendo a luz visível, que daí quanto mais escuro, mais confortável tu vai ficar, por exemplo, no sol. Uhum. Mas isso não significa necessariamente absorver os raios ultravioletas. Tu pode ter um óculos bem escuro, bonito, e não absorve nada da ultravioleta. Então, na verdade, tu está prejudicando a tua visão. Porque tu acha que está protegido no sol e, na verdade, os raios estão entrando até com maior intensidade. Porque tu tá com mais... E tu te Já expõe mais. Te expõe né? mais, tu Mas sem consegue até saber. enxergar mais, Sem sem saber. saber. Sem saber, enxergar Então, porque quando tu tá confortável, Sim. mas os ultravioletas estão entrando a mil. Então, quando a gente for escolher um óculos de sol, além da gente querer um óculos bonito, a gente tem que escolher um óculos Não, de tem qualidade. que ser de boa Um óculos procedência. confiável. Geralmente os óculos bons vêm o certificadozinho, que eles absorvem, protege o ultravioleta. E para ver como não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque que até os óculos clarinhos também protegem de ultravioleta e não são escuros. Foi Vê que isso são o coisas caso desse diferentes. que é bem Se eu clarinho. colocar esse óculos aqui, que é bem mais claro que esse vai proteger melhor do sol em relação ao conforto. Mas a absorção ultravioleta, com certeza, vai ser boa nas duas, igualmente boa, né? Então, são coisas diferentes. Então, comprar óculos de origem ignorada, e eu não preciso nem dizer onde, né? Sem certificação, na verdade, é um risco. E qual é o risco da radiação ultravioleta? Catarata e degeneração macular. Porque aqueles raios ultravioletas, como eu falei, eles danificam as células. Então tem que usar. E para criança também. Aquela história, criança é bobagem usar óculos de sol. Não. Quando forem para a praia, tem que usar. Porque o efeito da radiação é o mesmo na pele, para câncer de pele. É um efeito acumulativo. Tu não vai ter uma catarata por ficar um dia no sol sem óculos de sol. Isso aí, ao longo de todas as praias que tu vai,
sem óculos de sol que tu vai degenerando as células do cristalino e da retina, então tem que usar óculos de sol. Ontem a Mesmo. gente estava conversando agora sobre, tu estava falando do fundo de olho, e o Alfredo me deu uma informação que eu não sabia, que eu achei muito interessante, sobre o exame de fundo de olho. Fala aquilo que tu me explicou ontem, que o fundo de olho vai mostrar como está o organismo da pessoa de um modo geral. Uhum. A retina, no caso, ela é chamada a janela da saúde do organismo. Por quê? Porque através da retina, e só para lembrar todo mundo, a retina é a camada lá bem de trás do olho, é o chamado fundo do olho. E ali a gente consegue, no consultório oftalmológico, visualizar diretamente esses vasos. Em nenhum outro lugar do organismo a gente consegue observar os vasos sanguíneos diretamente, a não ser com exames invasivos de angiografia, mas assim, do ponto de vista prático e fácil, é com o exame do fundo do olho. E aqueles vasos que a gente vê no fundo do olho é um espelho dos vasos do restante do organismo. Então, se houver alguma alteração, por exemplo, vascular nos vasos do fundo do olho, quando eu falo vasos, é artérias e veias. Quando a gente encontra no fundo do olho alguma alteração, provavelmente essa alteração também está acontecendo em outros órgãos. Então, por exemplo, paciente diabético, o paciente diabético, eles têm um problema vascular em que há como é que eu vou explicar? Um extravasamento de líquido de dentro dos vasos sanguíneos para fora, para os tecidos. A hemorragia, a gordura que sai e vai para os tecidos e atrapalha o funcionamento do órgão. Então, se eu olhar uma pessoa com essas alterações, eu já posso, inclusive, fazer o diagnóstico de diabetes olhando o exame. E, às vezes, o paciente jamais imaginava que tinha um diabetes. Ele não tinha sintoma nenhum, ou ele tinha, não dava bola, e aí a gente diagnostica e manda para o endocrinologista, e aí a gente descobre a doença. E mais do que descobrir a doença, a gente também ajuda a controlar a doença, para ver se o tratamento está sendo efetivo ou não. Então, a gente trabalha junto com o endocrinologista. Mas aí, como eu estava te explicando ontem, não só diabetes, qualquer doença que curse com alteração vascular, vasculites de um modo geral, doenças do colágeno, doenças autoimunes como lúpus, hipertensão arterial, Esclerose múltipla. doenças neurológicas como esclerose múltipla, a gente faz a avaliação do nervo óptico, que também pode observar alterações, hipertensão intracraniana, tumores cerebrais, ou seja, há uma gama de doenças de toda a ordem que dão manifestações que aparecem no fundo do olho e a gente, às vezes, o oftalmologista aqui diagnostica. Então, a importância de fazer uma consulta oftalmológica, não esperar só a dificuldade da visão. Porque às vezes a pessoa espera só a dificuldade de ler para perto ou para longe. Então, como é importante fazer Sim, diagnóstico precoce de doença. Aí que entra a questão que o exame oftalmológico teria que ser feito com o oftalmologista. Nós é que temos a capacidade de diagnosticar as doenças, nós temos também a liberdade de usar medicações para dilatar a pupila e para fazer uma avaliação ampla e geral dos olhos. Falando em diabéticos, a diabetes é uma doença muito silenciosa e as complicações dela acabam sendo também muitas vezes, né? Eu vejo no consultório muitos pacientes que estão perdendo a visão por não ter noção de que essa alteração de glicose pode estar afetando a sua visão também. Quais são as doenças mais comuns do diabético em relação à visão? Como eu disse antes, o diabético, a doença em si ela é causada por uma alteração predominantemente vascular, né? Os vasos ficam mais permeáveis e começa, então, um extravasamento de conteúdo de dentro do sangue para fora do sangue. E isso ocorre não só nos olhos, como em todo o organismo. Os olhos, a gente considera que são um dos órgãos-alvo do diabetes, assim como o rim também é. Então, o que eu estou vendo no olho está acontecendo no rim ao mesmo tempo. E, às vezes, a pessoa não nota porque até o rim falir e ter problema renal, a doença geralmente está em estágio mais avançado. Só no olho, como a estrutura ocular, a retina é muito sensível, a pessoa já percebe precocemente que ela começa a enxergar pouco. Então, o sintoma mais comum é baixa de visão. O paciente vai consultar com dificuldade visual e às vezes a gente descobre, e olha, é semanal. Ontem mesmo peguei uma paciente assim. Doutor, não estou enxergando bem, e faz poucas semanas. Dilatei a pupila, fiz o fundo de olho e estava um quadro desse aqui, ó. Jovem? 69 anos. Isso é um fundo de olho alterado. Alterado, cheio de hemorragias de sangue, né? Porque arrebentou um vasinho. Ela até
falou que ela tinha uma pré-diabetes. A pré-diabetes, a pessoa fala, é pré-diabetes, só faz uma dietazinha, o doutor disse que é só para me cuidar. Toma um remedinho, mas não Como é que tenho é diabetes. chazinho? E aí acaba... Só esperando para Então, vir o diabetes. aqui um fundo de olho normal, que tem as veias, o nervo óptico, mas não tem nada de hemorragia nem nada. Esse é um fundo de olho como encontrado aqui que eu mostrei antes. Então, o sintoma principal é muitas vezes a baixa de visão. E aí, a causa, então, é o que a gente chama, essa gama de alterações que dá no olho do diabético, a gente chama de retinopatia diabética, que é uma doença da retina de origem diabética. E que daí ela pode evoluir até a cegueira, porque outras alterações vão ocorrendo, hemorragias maiores vão surgindo, as pessoas acabam muitas vezes cegas. E isso tem reversão? Não. Alguns casos, sim, dependendo do estágio que tu pegar. Se tu fizer o tratamento adequado, muitas vezes cirúrgico, tu pode ter a sorte de não cegar. Mas muitos diabéticos, dependendo se a diabetes for, digamos, aquela diabetes refratária ao tratamento, que a pessoa não consegue de maneira alguma controlar, normalmente acaba indo para a cegueira. É uma das causas, inclusive, se não a maior, uma das maiores causas de cegueira irreversível no mundo é a retinopatia diabética. Ao contrário da catarata, por exemplo, que é a maior causa de cegueira reversível. Mas a catarata também é bem comum no diabetes. Exatamente. São as duas doenças mais comuns Sim. no diabético, a catarata Exatamente. e A catarata, só para voltarmos aqui no olho, é quando há uma opacificação do cristalino. Cristalino é aquela lente natural que a gente tem no olho. E essa opacificação tem diversas causas. Ela pode ser, por exemplo, a mais comum é da idade, que dá mais no idoso, né? E a gente opera e fica muito bem. A gente tira o cristalino e coloca uma lente artificial no lugar e a pessoa passa a enxergar normalmente de novo, desde que ela não tenha outros problemas no olho. Mas o diabetes, doenças metabólicas em geral, uso de corticoide em altas doses e por muito tempo, não só colírio como via oral, pode também desencadear a catarata. Além da catarata congênita, que é aquela catarata em que a criança já nasce com a opacidade do cristalino, daí entra aquela outra questão de fazer o exame já desde os primeiros meses, para a gente fazer o diagnóstico precoce, fazer a cirurgia E o que e recuperar. a hiperglicemia interfere nessa opacidade do cristalino? O que ela vai agir? Alterações osmóticas, tá? Como a hiperglicemia ela muda a osmolaridade dos líquidos intraoculares, ela faz com que o líquido comece a entrar no cristalino, encharcando, deixando ele mais molhado, digamos assim, e isso leva a uma opacidade do tecido cristaliniano. Então, tanto uma patologia quanto a outra não é uma certeza que o diabético vai ter, tendo um bom cuidado na alimentação, tendo um cuidado adequado da sua Acima glicose. de 10 anos de diabetes, lógico, quanto mais mal cuidado, pior, mas acima de 10 anos de diabetes, de diagnóstico, a maioria das pessoas já tem algum grau de retinopatia diabética. E daí vai depender dos cuidados que ele vai ter, não só cuidados oftalmológicos, como cuidados da própria doença. E às vezes a associação, que é muito comum, entre diabetes e hipertensão arterial, acaba Acelerando. potencializando. Por quê? Como eu falei antes de novo, o diabetes cria, digamos assim, micro rupturas do tecido dos vasos, da parede dos vasos. E a pressão alta acaba empurrando com mais força aquele líquido. Então acaba sendo potencializa os malefícios do diabetes. E o diabético deveria, então, procurar com uma frequência maior o oftalmo para fazer essas No revisões? mínimo, uma vez por ano, dependendo das alterações, mas o ideal seria a cada 6 meses. Interessante. Tá, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, Alfredo. Tu falou da catarata, aí tu mostrou ali o cristalino, que tira o cristalino, coloca uma lente. Vamos supor assim que, sei lá, tenho 60 anos, tive que fazer uma cirurgia, colocar essa lente, eu vou usar pro resto da vida? Ou Por catarata ou sem... por catarata, Ah, por tá, porque catarata. Tô também tem falando outras de ocasiões. catarata. Tá. Tá, foi lá, o paciente tem um diagnóstico de catarata, colocou a lente, ele nunca mais vai ter que trocar essa lente ou ele vai ter que trocar? Não, inicialmente a lente é permanente. Fica e pro eterna. resto da vida. Então, Eu a brinco cirurgia até- uma vez. Os pacientes me perguntam isso, né? Eu brinco, né? Não, há quem diga que na outra encarnação tu ainda vai continuar usando a mesma lente, né? Então, tá. É. E outra dúvida, assim, ó, a catarata dá nos 2 olhos? Depende da causa. Entra naquela questão. A catarata do idoso, como os olhos em tese têm a mesma idade, a tendência é dar, mesmo que intervalo de poucos anos, é dar nos 2 olhos. Uhum. Isso opera daí
a cada olho ao seu tempo. Às vezes, a catarata do diabético pode dar unilateral, de outras doenças também pode dar num olho só. Tá, então fatores de risco para catarata. Então, idade, Idade, diabetes. tendência genética, Uhum. né? Doenças endócrinas, de um modo geral, doenças autoimunes também, Isso influencia. também. Doenças infecciosas também pode dar, toxoplasmose, por exemplo, pode Tá, essa provocar. questão ali que a gente estava comentando lá no início sobre exposição solar também. Isso, exatamente. Também. Então, se Não é eu um fator que eu diga proteger. assim, é muito grande, mas a gente sabe que a radiação ultravioleta também afeta a saúde do cristalino. Então, eu posso também prevenir a catarata. Então, Exatamente. usando um óculos de sol de boa qualidade, se é Uhum. diabético, ter um nível adequado do controle Sim, da controlando essas glicemia. doenças, né, de modo geral. Posso retardar. É. Existe idoso sem catarata? Se tu analisar e disser que catarata é qualquer opacificação do cristalino, mesmo que leve, Uhum. todos têm. Todos Algum têm grau algum tem. grau. O que não significa que todos sejam cirúrgicos. Por quê? Porque a gente só opera quando a visão se torna ruim para a vida do paciente. Eu tenho pacientes com cataratas bem evoluídas no aparelho. Uhum. Olhando ali no aparelho, catarata, a gente imagina, essa pessoa não enxerga nada. Vai lá e lê tudo e está feliz assim. Então, é uma catarata não cirúrgica, mas tem catarata. Tá, agora outra coisa, bem leigo, assim. Eu enxergo a catarata do paciente, a olho nu, assim, se eu sou vizinha do paciente, eu enxergo que ele tem. Da investigação. As A gente pessoas enxerga a lente depois que o paciente também. colocou. As pessoas confundem muito catarata com pterígio. Aham, então Pterígio é vamos aquela explicar qual é a diferença. pelezinha, é uma pelezinha que cresce por cima do olho e que as pessoas olham a olho nu e dependendo do tamanho fica bem feio. Mas o pterígio não influencia a visão, né? Pode, se ele crescer Se ele muito for por muito cima da grande. pupila, E pode ser removido? pode, tem indicações também, tá? Catarata mesmo, para olhar olho nu, só quando ela estiver num estágio muito avançado, em que a gente já vê a Olho pupila do olho branca. Daí, claramente, tu vê. Tá. Mas aí, nesse estágio, a pessoa já há muito tempo já não enxerga e, normalmente, ela já consultou para ver o que ela tem. Tá, e agora aproveitando essa imagem aí eu me lembrei do retinoblastoma. O Ah. que é o retinoblastoma? O retinoblastoma ficou muito famoso ano passado, quando a filha, né, A filha. do Thiago Leifert Uhum. apresentou, né? O retinoblastoma é o tumor mais importante que afeta crianças. Carla, oncologista, sabe até mais do que eu essa parte, que afeta geralmente crianças a partir de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, muitas vezes diagnosticada através de uma fotografia. Uhum. Por quê? Porque o flash da máquina fotográfica, ela ilumina em vermelho o olho bom e o outro olho não tem reflexo nenhum. Por quê? Porque o reflexo do flash não consegue alcançar, ou até alcança a retina, mas a retina não reflete o flash, porque a retina está acometida pelo retinoblastoma, que é um tumor de retina. Às vezes a criança começa com estrabismo também, o olho que tem o retinoblastoma começa a desviar, e Uhum. daí assim levam as crianças para o médico. Mas muitos retinoblastomas não dão sintomas nenhum até que a doença evolui e aí com as consequências de metástase e até pode levar à morte. Então, entra de novo a questão do diagnóstico precoce, levando a criança para consultar até os 30 dias, aos 6 meses, até os 2 anos. Tá, e tu chega a Graças a fazer. Deus é raro, mas É, quando acontece, cai o chão da família, né? claro. Não, e assim, o diagnóstico chega a ser um diagnóstico eventual de levar um bebezinho lá de 6 meses, ou é sempre aquele pai que tirou uma foto e que o normal, gente, é ficar o olho vermelho, né? Que a gente tira nas fotografias, a gente corrige, e ficou aquele olho branco, assim, é aquele pai que leva a criança porque o olho ficou branco na foto, ou tu acaba fazendo o diagnóstico lá no consultório, às vezes? É difícil a gente saber, assim, em primeiro lugar, apesar de eu ter quase 30 anos de experiência, eu não tive nenhum caso. Uhum. Tive casos bem difíceis, casos bem dramáticos de outros problemas oculares. Que não retinoblastoma. Lembro de um caso, vou contar aqui rapidinho, conheço ainda até hoje, conheço a criança, já está com quase 20 anos, ou se não tiver mais, até de 20 anos. A mãe me levou a criança com 10, 15 dias, estava relutante para levar, porque eu depois entendi que ela sabia que tinha problema e ela queria negar. E a tia acabou levando a criança junto com a mãe. A tia estimulou, que a queixa é que a criança não abria os olhos. E aí eu examinei, e na verdade, nenhum dos olhos se formaram adequadamente.
pareciam duas uvinhas, assim, microoftalmia. Os olhos não desenvolveram, pararam de crescer, eram duas estruturazinhas, assim, sem função, mas ainda assim, eu entrei em contato com professores e tal, foi para São Paulo, depois o de São Paulo encaminhou para a Alemanha para tentar fazer alguma coisa, trocar aquela córnea que já estava alterada e tal. No fim, a criança conseguiu ainda alguma certa visão, Uhum. bem ruim, um pouco Um mais de vulto, vultos, assim, mas que para ela é tudo. E hoje a criança aí, eu soube uma época que ela andava de bicicleta. Tem uma vida normal. Não normal, mas é uma vida Sim, de é uma alegre, vida- feliz, né? É. Mas retinoblastoma mesmo eu nunca peguei. Graças a Deus, porque é ruim para o médico É, também passar por casos como esse, né? e geralmente cursa com enucleação, né? Tira o Exatamente. olho, né? Já Esse que é o temos problema. tratamentos bem avançados, que se coloca placas de radioterapia, mas muitas vezes tem que tirar, e tem que tirar. Aquela história, quem sabe, a gente espere. Não, se esperar, a Uhum. criança pode morrer e pode passar para outro olho. Sim, porque tem aquele critério, alguns são hereditários e outros não hereditários, né? E os hereditários têm mais a ver com esse comprometimento bilateral. Geral. né? É muito triste. Mudando então um pouquinho de assunto, Alfredo, a gente veio aqui todas lindas com esses óculos, mas até a última avaliação que eu fiz, eu não preciso usar óculos. E eu vim aqui nesse episódio com a esperança de que tu ia me dizer que até o final da vida, Não. pretendo viver bastante, não precisaria. Mas já vi que, pelo que tu foi contando aí, que isso não vai ser possível. Mas existe o que cuidar para adiar quanto mais essa necessidade de utilizar o óculos ou de prejudicar a visão? Cuidados na alimentação, se eu comer cenoura, eu vou proteger meus olhos, ou não é por aí? A medicina ela trabalha muito em cima de prevenção, né? Então a gente já conversou sobre os exames preventivos para diagnosticar precocemente doenças, por exemplo, né? Glaucoma, que a gente não tinha falado até então. Glaucoma é uma doença que ela tem um caráter genético muito grande, mas pode afetar qualquer pessoa, e nada mais é do que o aumento da pressão ocular que pode levar a danos ao nervo óptico, danos progressivos e que levam à cegueira, que é uma doença silenciosa, é uma doença que não dá sintoma nenhum. Quando a pessoa vai consultar, já reclamando da visão, muitas vezes o nervo já está bem danificado. E é diagnosticado apenas no consultório oftalmológico, né? Então, cuidar da sua doença de um modo geral, seja diabetes ou qualquer outra doença. Mas, normalmente, a gente não vai escapar de uma síndrome chamada PVC, que eu falo para os pacientes. Os pacientes ficam com o olho arregalado. Como assim, doutor? Nunca ninguém me falou que eu tenho essa síndrome PVC. Não, tem sim. A pessoa fica preocupada, eu escrevo que PVC. Sabe o que significa? Ela, não, doutor, o que que é? É porcaria da velhice chegando. O Essa que não tem afeta como todo mundo. evitar. Não tem. Tá. Então, a partir dos 40 anos, progressivamente, as pessoas vão tendo uma perda da visão de perto. É aquele nosso pai, nosso tio, e agora nós mesmos, que afastamos o celular ou afastamos o papel para enxergar melhor. Por quê? Porque aquela musculatura que eu falei antes, que faz o foco de perto, ela vai enfraquecendo com a idade. Então, as pessoas vão tendo dificuldade para ler. Isso é progressivo a partir de mais ou menos 40 anos, e aos 60 costuma estabilizar, mas regredir não regride. Então, disso a gente mais ou menos não foge, a não ser que opere. Já temos cirurgias para corrigir essas graduações, e aí então a pessoa pode parar de usar óculos muitas vezes, usar só de vez em quando. Mas fora isso, não. Alimentação saudável, falando em alimentação, os olhos, eles têm todos os tipos de tecidos. Tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular, vascular, adiposo. Então, basicamente, uma alimentação normal e rica em tudo, frutas, verduras, grãos, gorduras de boa qualidade, resolve o problema do ponto de vista nutricional. Mas a gente sabe que há alguns nutrientes que são mais importantes para determinada parte do olho. E daí, às vezes, eles podem ser suplementados na dieta para tu teres de repente, um controle maior dessa doença específica. Por exemplo, a vitamina A é boa para a córnea,
Sim. né? Podemos encontrar ela ali, Poder citar, né, como principalmente fígado, bovinos, né? Miúdos bovinos, Hum. ovos também tem bastante. Hoje em dia o pessoal consome É o bastante, retinol. fácil. Ele se encontra na retina também e ela é responsável principalmente pela visão noturna. Inclusive, uma doença bem comum, né? Essa da cegueira noturna, Exato, que é pela deficiência, então. Acontece bastante, vê bastante no consultório hoje em dia, ou Não é muito muito, frequência. né? Hoje em dia a gente não, graças a Deus, a gente não mora num país em que há, assim, Uma deficiência desses defi- alimentos e tudo, né? Desse Tá, e como é acesso a que se manifesta cegueira noturna? é Qual uma é a queixa muito queixa? subjetiva. Pois é. Porque tem muita gente que fala que de noite enxerga pouco e, na verdade, às vezes nem é. É difícil, não tem como. É muito É subjetivo, né? muito subjetivo. Tem exames, né, científicos que detectam, mas não dia a dia, não. Né? As nossas famosas vitaminas antioxidantes, vitamina C e vitamina E, que se encontram. Vitamina C, principalmente em alimentos mais cítricos, né? Frutas, principalmente, laranja, limão. E qual que tu falou? A C E a E. E a E, a E que também a gente encontra, a gente associa muito a alimentos alaranjados, como cenoura, moranga, mas também os verdes escuros vão ser bem ricos, como couve, espinafre, brócolis. E essas são, como são antioxidantes, eles acabam beneficiando todo o olho por trabalhar em cima dos radicais livres, né? Mas principalmente na retina. Daí eu vou abrir um parênteses aqui sobre a degeneração macular relacionada à idade, que é uma das principais, se não cada vez mais a principal causa de cegueira em idosos. 1 a cada 3 idosos acima de 75 anos terão essa patologia. Degeneração da mácula? Porque há vários graus, né? Se a gente examinar o fundo de olho do idoso, é que nem a catarata que eu falei. Se eu pegar um idoso, algum grau de catarata tem. E também, dependendo da idade, vai ter algumas alterações retinianas já, que também são resultado da oxidação celular, tecidual, por causa da idade. Então, essa doença, ela realmente leva à cegueira, é irreversível. Existem já tratamentos específicos, mas não há ainda nenhum tratamento curativo. Né? Às vezes são tratamentos paliativos ou que fazem com que a doença não evolua tão rápido. E aí entra, por exemplo, e que está até na moda, a famosa luteína e zeaxantina, que são pigmentos, são carotenoides que se encontram principalmente nesses que em a gente alimentos falou, mais alaranjados, né? sim. Porque é um pigmento laranja. Tu vai, né, moranga, abóbora, cenoura, principalmente. Acho que por isso essa relação tão fina da cenoura com os olhos, né? A gente fala desde das criancinhas ali, come cenoura que protege os olhos. Eu ia falar isso no início e eu acabei esquecendo. Cenoura faz bem para os olhos, e já ficou tradicional. E a luteína e a zeaxantina, elas se localizam principalmente na mácula. Mácula é o centro da nossa visão. É onde a gente enxerga perfeito, nítido, claro, que a gente vê o rosto das pessoas, que a gente lê. E elas ficam ali por quê? Porque elas absorvem a radiação azul. Então, por isso que a luteína é considerada como protetor solar do olho. É a luteína. E a zeaxantina também, que são do mesmo grupo. E como ela também tem um efeito oxidante, também acaba ajudando os outros tecidos do olho. Temos também o ômega 3, que também é importante para a retina. Também a gente encontra principalmente em peixes mais gordurosos, como salmão, azeite de oliva. Né? Também que é a gordura boa, né? A gordura saudável. Também é bom para a retina e também para a lágrima. Pessoas que têm olho seco, a gente suplementa muitas vezes com ômega 3. Tem na chia também, né? Também, sementes em geral, que vão ter essa gordurinha ali, vai ter... vai ser óleo de rico em linhaça, ômega 3. né? Óleo de linhaça é muito bom também. Então a gente suplementa às vezes. E outros minerais como selênio, zinco, também são bons para o fundo de olho. Que a fonte principal é nozes, castanhas. A castanha do Pará, ela é a mais rica, principalmente em selênio. Então, se a pessoa puder usar tudo isso, um pouco de cada um todo dia, ótimo. Mas para as pessoas que têm a doença em si, a gente acaba lançando mão, então, de suplementos que têm uma quantidade maior diária para proteger mais. Né? Claro. E digamos que eu tenha, então, um problema ocular, não estou diagnosticada, não estou utilizando óculos, isso vai piorando? Dependendo de qual, acho, uma miopia, por exemplo. A miopia, ela tem uma história, cada miopia tem a sua historinha. A miopia mais comum é aquela que surge na adolescência, se desenvolve até mais ou menos os 20, 21 anos de idade, que é quando para de crescer o globo ocular. Essa sim que está sendo, digamos assim, influenciada pelo uso de telas, principalmente, porque daí a pessoa, além de ter a tendência genética de já ter a miopia,
ela ainda vai ter o fator ambiental Fortalecendo. ajudando, fortalecendo isso. Algumas miopias surgem depois dos 30, então cada graduação tem a sua historinha, mas de um modo geral, a gente pode dizer que quase todas as graduações são de herança genética. Está no teu DNA que tu vai ter tal grau com determinada idade. Uhum. Isso sem considerar os fatores ambientais. E aí não tem o que fazer. Tu tem que usar o óculos ou lente de contato ou fazer uma cirurgia refrativa para corrigir o grau se tu não quer mais usar óculos. Tá, mas eu digo se eu não usar, prejudica? Tipo, a Carla Não. precisa usar óculos, mas não tem usado. Isso Essa pergunta é piora? importante, é bem comum essa pergunta. O uso do óculos não tem efeito curativo. Tu não vai curar o teu grau usando óculos. Assim como também, ao contrário, tu não vai piorar por não usar. Tu vai sofrer, né? Tu não Sim. vai enxergar, tu vai ter cansaço visual, tu vai ter pode dor de ter cabeça, outros sintomas. Pois é, eu vou fazer uma pergunta para o Alfredo que eu faço, seguida eu faço para ele, com ele, porque eu tinha um pouco de resistência de usar óculos e eu falava assim, nossa, parece que quando eu não usava óculos, eu enxergava bem o celular, eu lia de perto, eu fazia as coisas. Eu comecei a usar óculos e aí tu fica dependente, é um inferno, tu não consegue mais ler nada. Parece que daí tu fica dependente. E eu sempre teimava com ele. Eu acho que se a gente esperar para usar óculos, parece que tu vai prolongar a necessidade do tempo que tu vai precisar do óculos. O que que tu me dizia sempre? Não, o que eu digo sempre é que se tu começar a usar óculos porque tu viu que é bom, que te dá uma visão melhor, te descansa mais, e daqui a pouco tu tá, digamos assim, dependente dele, significa que tu tava precisando realmente. Porque se tu não nota vantagem nenhuma, daí tu não usa e não acha falta. Mas se tu chega naquele momento, cadê meu óculos? Eu preciso botar o óculos, é porque tava precisando. É porque teu olho tava forçando, é porque tua visão não tava ruim, e não tem o porquê de tu, né, tu levar com a barriga, eh, enrolar teu próprio organismo, né? Tem uma fase ali, quando a pessoa chega aos 40 anos, que começa a ter dificuldade visual para perto, que é o que eu te falei da idade, PVC, Uhum. que até eu dou opção para os pacientes, assim, ó, se tu acha que isso na tua vida não está sendo uma coisa muito ruim, se não está alterando a qualidade da tua vida, vai levando mais 1, 2 anos, afasta um pouco o celular e, e espera. Porque daí, realmente, se tu começar a usar, tu vai achar falta. Vamos dizer assim, vamos dar uma chance para o teu organismo fazer um esforço um pouquinho maior. Mas isso faz um exercício no olho, ele vai melhor? Não. Sim, porque a musculatura, ela continua trabalhando ao máximo, mas não pode ter sintomas. Sim. Ah, eu tô sem óculos, eu enxergo, mas tenho dor de cabeça. Também não adianta. Tu tem que estar de boa. Eu tô com certa dificuldade, mas tô de boa. Então vai indo. Uhum. Mas quando começar a ter sintomas e não enxergar, não, daí põe óculos, porque é uma coisa reversível. Não é uma questão, aguenta um ano que depois, no ano que vem, tu vai melhorar. Não. É progressivo. Então põe logo para te dar uma vida boa. E hoje em dia, com armações tão bonitas. Um exemplo da Ótica Orion. Olha a quantidade de óculos bonitos que tem lá, de armação bonita. Foi difícil de escolher, porque tinha muitos bonitos. Usar. Se tu pegar uma armação mais fashion, mais estilosa, fica até bonito, né? Porque Sim. tem certas pessoas que ficam mais bonitas. E dá para mudar o óculos para cada momento, um mais para noite, um mais para dia, e sempre fica bem charmoso. Alfredo, deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, tu até já comentou algumas coisas sobre o glaucoma, tá? Popularmente, o glaucoma é o aumento da pressão no olho, né? É assim que os pacientes falam. E da época da faculdade, assim, um dos sintomas que eu aprendi que poderiam estar relacionados é o olho vermelho. Tá certo ou tá errado? Não deixa de estar certo, mas não é um sintoma mais importante, né? Tá, Até mas porque olho vermelho é inespecífico, né? totalmente, né? O olho geralmente reage a algum problema dele avermelhando, então não quer dizer Tá. nada. Eu quero perguntar para ti assim, como é que o oftalmologista mede a pressão no olho do paciente? Como é que faz isso? Só para diferenciar algumas coisas, então nós temos 2 tipos de glaucoma, tá? Tá. Nós temos o mais comum, o bem mais comum, que é o glaucoma crônico simples, chamado também de ângulo aberto. Esse que é o genético que eu falei antes, que é o silencioso, que a pessoa não sente nada e a pressão do olho está aumentada, o nervo óptico está sendo danificado a cada ano e ela não percebe. Esse é o pior porque é uma doença sorrateira. E temos, mais raramente, o glaucoma agudo, de ângulo fechado, que a pessoa geralmente tem a crise de glaucoma, que a pressão aumenta de uma hora para outra muito, e aí sim dá olho vermelho, vermelhidão, baixa de visão, mas esse é mais tranquilo, entre aspas, porque o paciente vai procurar o médico, porque ele está com dor, né?
Mas esse, o mais comum, é o crônico simples. Há várias maneiras de medir a pressão ocular. O padrão ouro, que a gente chama, é feito com o tonômetro de Goldman, que é uma medida chamada tonometria de aplanação. Essa tem que ser feita no consultório oftalmológico, porque tem que pingar um colírio anestésico, porque o tonômetro esse é encostado no olho. Então, esse é a melhor maneira de medir a pressão. Existem alguns tonômetros, digamos assim, que podem ser usados até por pessoas que não sejam médicas, que não vai colírio e tal, pode usar um técnico de qualquer coisa, pode usar, mas é mais para exame de triagem. Quando tu vai, por exemplo, uma campanha de glaucoma, que tu tem que atender 1.000 pessoas, tu faz essa triagem, aquela que o tonômetro de sopro é um soprinho que sai no olho, bem rápido, um jatinho de ar. É um exame, inclusive, meio desconfortável. Não vai colírio, não vai nada. Aquelas pessoas que no tonômetro de sopro elas têm uma pressão suspeita, daí então é encaminhado ao oftalmologista para fazer essa avaliação mais apurada. Mas tem várias maneiras, sim, mas o padrão ouro é essa tonometria de aplanação. Tá, então só uma dica, eu te perguntei isso porque justamente eu ouvi, uma propaganda há um tempo atrás e era basicamente isso: "Olha, aqui a gente faz a tua avaliação para glaucoma sem colírio", por exemplo. Uhum. Então essa triagem que poderia É, ser feita por qualquer um, não quer dizer que tenha realmente ou é. que não tenha o glaucoma. Não, e eu acho assim, como eu disse, eu acho válida essa medida para para uma quantidade muito grande de pessoas, Tipo para ações, assim, ações, exatamente. um Mas no domingo para seu, pesquisar glaucoma, mas no assim. seu consultório, atender o seu paciente particular, vai te procurar no consultório, na tua clínica, para saber realmente se ela está bem, eu acho que não é legal. Faz o exame adequado, que daí tu vai ter certeza que a pessoa está ou não com a pressão aumentada. Mas para glaucoma, a medida da pressão é apenas um dado, é o mais importante, Uhum. mas é apenas um dado. Por quê? Porque tem pacientes com glaucoma de pressão normal. Tá, e como é que eu vou prevenir isso? Como é que eu vou saber quem é que tem e quem é que não Sim, tem? porque daí entra outros exames. Por exemplo, a avaliação do nervo óptico. Daí, através do fundo de olho, que a gente avalia se aquele nervo já tem alterações específicas para o glaucoma. E aí a gente faz um exame chamado campo visual, que vai Uhum. medir a sua visão periférica. Porque quando o paciente vai no consultório, normalmente, a gente mede aquele exame de medir as letrinhas, lá de ler as letrinhas, mede a visão central, que é aquela da mácula que eu falei, que o idoso pode ter maculopatia da idade, é a visão central de leitura. Mas aqui, ó, eu estou olhando para a câmera, mas eu estou vendo vocês aqui através do meu campo visual. E o glaucoma, ele rouba a visão primeiramente da periferia. Tá, isso Por é isso que a pessoa campimetria? demora para perceber que está enxergando pouco, porque ela vai diminuindo o campo visual. Quando o campo visual começa a prejudicar a pessoa muito mais no dia a dia, daí que ela vai consultar. Daí pode ser tarde demais. E o campo visual mede a visão periférica. É um exame, digamos, paralelo. A gente não faz de rotina nas Tá, pessoas, era isso que eu ia a não perguntar. ser se a gente tiver uma suspeita, ou pela pressão alta, ou pela alteração do nervo óptico. Não é um exame de rotina de todo dia. Uhum. É um exame complementar da oftalmologia. Tá, então não tem um protocolo, diz assim: "Ah, todas as pessoas acima de 50 anos faz a avaliação básica mais o campo visual". Não. Não O tem esse um protocolo é a consulta oftalmológica incluir a medida da pressão, tá. principalmente acima de 35 anos. É obrigatório. Vai lá e mede. Até para te ter, nesses pacientes, uma pressão em algum momento da vida, porque ele pode consultar aos 35 e depois só voltar aos 50. Hum. E se aos 50 ele tiver 20, 19, se eu souber que anteriormente era 10, eu já sei que ele já aumentou. Uhum. Eu tenho que ter uma referência no passado, é o ideal, né? Para saber se ele está tendo aumento ou não. Eu posso pedir para o meu oftalmo fazer um campo Pode, ele visual. vai fazer sem colírio, inclusive. É? Para te sentir bem. Fundo de olho, porque eu vou fazer semana que vem. Fundo de Já olho. vamos Como é que eu Ela tem interesse em fazer. É. Ela acha que eu vou diagnosticar tudo, olha os problemas Não, mas dela vamos no fundo fazer. de olho, vamos ver? Aí a necessidade da gente sempre procurar um médico oftalmologista Uhum.
competente, que faça exames, que tenha capacidade de detectar as doenças, não só passar óculos, vai lá, tem esse óculos. Gisele, uma pergunta pra ti, então, ver Hum. se Casa de Ferreiros Pedepal, qual foi a última vez que tu fez a tua consulta oftalmológica? Ah, faz pouco tempo eu faço quase tudo. Ai, que bonito. E tu, Alfredo, qual foi a tua vez, a última? Nossa, Sério olha aí. isso? Isso é Tu não barbaridade. consegue fazer ti Exame. mesmo, Alfredo? Não, ainda Refração não. eu consigo. Refração, Agora, sim. esse medir a pressão e coisa, não. Pois Eu é, fico de olho nos meus sintomas, né? Mas, assim, tá errado, É. né? Então vamos Eu fui, nós não, eu quatro fui no aqui juntos colega, aí ano fazer passado eu fui no avaliação. colega, fez uma tomografia em mim e tal. Eu fui ano passado até. Tá, Para não um dizer que ano tá... E então, assim, é isso aí, o exame, e assim, não adianta. Exame oftalmológico de qualidade, completo, é oftalmologista. Eu sei que tem outras especializações que prescrevem óculos, e eu não quero aqui atirar pedra, dizer que não sabem nada e dizer que são terríveis. Não, mas assim, eu acho que as pessoas merecem um exame oftalmológico. Exame oftalmológico significa examinar os olhos em toda a sua plenitude. Não só ver se tem grau ou não tem grau, e ver se tem doenças, ver se as estruturas estão boas, ver se tem a propensão a alguma doença. Isso sim é exame oftalmológico de verdade. E tratar, né? Quando tiver que Se tratar, tiver. né? Então tá, pessoal, olha, é um assunto muito interessante. Mais um convidado que trouxe informações de qualidade. A gente sempre tentando buscar qualidade de vida, longevidade, para a pessoa ter uma plenitude na sua vida. Queremos agradecer à Casa Simone, que decorou hoje a nossa estante. Agradecer às Óticas Orion, que patrocinaram esse episódio, ao Banco Sicoob, nosso apoiador, à Action Day. E estamos terminando mais um episódio e até o próximo. Muito obrigada, Alfredo, pela tua presença. Engrandeceu muito o nosso Pod Saúde Podcast. certeza, foi muito Excelente. gostoso essa conversa. Excelente. Obrigada. Adorei, adorei. Né? É.